O escritório de alvo Dumbledore era envolto em um silêncio pesado, apenas o leve crepitar da lareira preenchendo o espaço. À sua frente, sobre a mesa, estava uma pequena fotografia de Ariana, sua irmã, cujo sorriso ingênuo parecia zombar de sua memória. Ele observava o retrato com uma expressão mista de dor e arrependimento, lembrando-se de como fora imprudente em sua juventude. Os anos haviam se passado, mas o fardo da culpa nunca deixara de pesar em seus ombros. A imagem de Grindelwald e as palavras afiadas que trocaram ainda o assombravam, mas nada o machucava tanto quanto a lembrança de Ariana. A morte dela fora o ponto de ruptura que transformara sua vida, uma ferida que jamais cicatrizara. Em busca de respostas, ele se aprofundou em textos antigos, estudando não apenas a magia tradicional, mas também o conhecimento obscuro que muitos evitavam. Foi então que descobriu algo inusitado: as Horcruxes. Aquela prática sombria permitia a quem a realizava dividir sua própria alma, garantindo uma espécie de lembrança eterna. Aquilo o fez refletir. Uma parte de sua alma, atada a algo imortal, talvez fosse o lembrete que ele precisava. Jamais esqueceria seus erros, jamais permitiria que a ambição o consumisse novamente. Dumbledore hesitou, mas algo o atraía para essa ideia proibida. Uma Horcrux não era apenas um sacrifício pessoal. Era um compromisso de que ele jamais se permitiria sucumbir às tentações que haviam destruído sua juventude. A escolha era clara e ele sentia que, com isso, talvez pudesse enfim fazer as pazes com sua consciência. Assim, decidiu que transformaria um ser especial em uma Horcrux. E com o coração pesado, voltou seu olhar para Fawkes, a fênix que há tanto tempo era sua fiel companheira. O ar no escritório de Dumbledore parecia mais pesado que o normal naquela noite. As sombras dançavam ao seu redor, enquanto ele preparava-se para um ritual que ninguém jamais suspeitaria que ele, o diretor de Hogwarts, ousaria realizar. Dumbledore havia estudado cada detalhe meticulosamente. Sabia que esse era um caminho sem retorno, mas sentia-se compelido a segui-lo. Fawkes repousava em seu poleiro, e a fênix, sempre vigilante e serena, parecia perceber o peso do momento. Seus olhos brilhavam com uma sabedoria que Dumbledore só poderia imaginar, e ele sentiu um aperto no coração ao perceber o sacrifício que estava prestes a pedir de sua fiel companheira. Com a varinha em mãos, ele começou a recitar as palavras antigas, entoadas em um tom sombrio. Criar uma Horcrux era um ato de magia sombria, que exigia não apenas habilidade e coragem, mas também o fardo da morte de uma pessoa nas mãos de quem realizava o feitiço. A lembrança da morte de Ariana pesava sobre Dumbledore, e ele sentia, de forma angustiante, que aquela perda havia sido o ponto de ruptura para tudo que ele se tornara. A culpa pelo que ocorreu com sua irmã o corroía, mas agora, ao usar essa mesma culpa para criar uma Horcrux, ele pretendia transformar sua dor em um lembrete eterno. O feitiço foi lançado em uma onda de energia que atingiu Fawkes diretamente. A fênix tremeu levemente, mas não emitiu um único som. Suas penas brilhavam com uma intensidade ainda maior, como se a própria essência de Dumbledore agora fluísse através dela. Ele caiu de joelhos, exausto e abalado pela experiência, enquanto sentia uma parte de sua alma se fragmentar, dilacerada por suas lembranças. Dumbledore levantou-se com dificuldade, olhando para Fawkes, agora mais do que apenas uma companheira. Ela era o símbolo de tudo o que ele queria esquecer, e ao mesmo tempo de tudo que ele jamais deveria esquecer. Ao eternizar parte de sua alma em Fawkes, Dumbledore sabia que havia sacrificado não apenas um pedaço de si, mas também uma parte de seu próprio passado. A imortalidade da fênix, que renascia das cinzas, garantiria que ele sempre se lembrasse de seu erro irreparável e do destino de Ariana. Sentindo uma profunda tristeza, mas também um estranho alívio, ele percebeu que sua jornada de redenção nunca teria fim. Cada vez que Fawkes renascesse, ele reviveria seus erros, num ciclo de dor e redenção que jamais se quebraria. O tempo passou, mas o fardo do ritual jamais deixou Dumbledore em paz. Desde aquela noite, algo profundo e inexplicável o conectava a Fawkes. Cada vez que a fênix renascia, ele revivia em sua mente os dias mais escuros de sua vida, especialmente a noite em que perdeu Ariana.
Era como se cada ciclo de renascimento reabrisse as velhas feridas, trazendo uma dor que ele nunca conseguia esquecer. Fawkes tornou-se não apenas uma companhia constante, mas também um símbolo doloroso. Todas as vezes que a Fênix ardia em chamas e renascia, Dumbledore era transportado para suas memórias mais dolorosas, como se o ciclo de vida da criatura estivesse amarrado à sua própria culpa e arrependimento. A chama que consumia Fawkes era, em sua mente, a mesma chama de seus erros, queimando eternamente para que ele jamais encontrasse paz. Dumbledore tentava buscar consolo na ideia de que Fawkes era uma lembrança eterna de seus limites e da responsabilidade que carregava. Ao mesmo tempo, o impacto desse ciclo inescapável fazia-o questionar sua decisão. A cada chama e renascimento, ele sentia que sua dor e redenção eram entrelaçadas, e que essa ligação era a única coisa que o mantinha longe das ambições perigosas que uma vez o dominaram. Fawkes era sua penitência. Os anos passaram, e a conexão entre Dumbledore e Fawkes se tornou mais profunda do que ele jamais imaginara. Conforme envelhecia, o peso da Horcrux o afetava de forma inesperada, quase como se o elo com Fawkes trouxesse uma nova perspectiva sobre a própria natureza da morte. Ele sabia que a vida era frágil, que a imortalidade era uma ilusão e que seu próprio tempo se aproximava do fim. Foi apenas durante o confronto final com Voldemort, nas vésperas da Segunda Guerra Bruxa, que Dumbledore entendeu o verdadeiro propósito da Horcrux que havia criado. Ele sabia que não viveria para ver o fim da luta, mas confiava em Harry Potter para levar adiante o sacrifício que ele próprio fizera. Ao deixar o mundo dos vivos, Dumbledore encontrou um vazio tranquilo. Ele estava em um lugar que parecia uma estação de trem, silenciosa e iluminada por uma luz suave. Ele olhou ao redor, percebendo que este era o limiar entre a vida e a morte. E enquanto se ajustava àquele espaço etéreo, Dumbledore se surpreendeu ao perceber que não estava sozinho. Fawkes apareceu ao seu lado, como uma centelha brilhante na escuridão. A presença da Fênix trouxe a ele um sentimento de paz e compreensão, como se aquele ser imortal que carregava uma parte de sua alma estivesse ali para guiá-lo no momento final. Mas ele também sentia algo além disso. A Horcrux em Fawkes o ligava àquela transição, como se ele pudesse ver o mundo além da morte de uma maneira única. Ele compreendeu então o motivo pelo qual a Horcrux em Fawkes permitiu que ele se conectasse brevemente com Harry na Floresta Proibida. Quando Harry fora morto por Voldemort, o elo entre eles lhe permitiu aparecer para o garoto, oferecendo a orientação de que ele tanto precisava. Essa ligação entre Fawkes e ele mesmo proporcionava uma visão que ia além da vida, uma conexão com o sacrifício e a escolha de continuar lutando. Com um último suspiro de alívio, ele aceitou que a Horcrux, embora originada de um ato sombrio, havia cumprido um propósito maior, ajudando-o a proteger aqueles que amava e a lutar contra as trevas que um dia quase o consumiram. No momento em que Dumbledore atravessou definitivamente para o outro lado, Fawkes soltou um grito agudo e desapareceu, retornando ao mundo dos vivos para renascer novamente. A Horcrux agora permanecia como uma centelha de memória no coração da Fênix, uma lembrança de um bruxo que, mesmo em sua falibilidade, buscou a redenção até o fim. Após a morte de Dumbledore, Hogwarts sentiu sua ausência de forma palpável, mas Fawkes permaneceu. A Fênix, agora marcada pelo sacrifício de Dumbledore, tornou-se uma presença constante nos arredores do castelo, observando tudo com olhos atentos e cheios de compreensão. Aqueles que a viam podiam sentir uma aura de respeito e mistério, e os professores e alunos viam em Fawkes uma memória viva do antigo diretor. Quando a guerra finalmente terminou, Fawkes desapareceu por um tempo. Muitos acreditavam que a Fênix havia partido, seu propósito enfim cumprido. No entanto, um dia, ela retornou, encontrando um novo lar nos arredores do castelo. Sua ligação com Hogwarts e com o mundo mágico não havia se rompido. Ao contrário, tornara-se ainda mais profunda, como se ela carregasse consigo não só a alma de Dumbledore, mas também as memórias e arrependimentos dele. Com o tempo, Fawkes tornou-se uma lenda entre os alunos. Eles contavam histórias sobre o pássaro que carregava o espírito de Alvo Dumbledore e que surgia nos momentos de maior necessidade, como uma sentinela que guardava Hogwarts mesmo após a morte.
Em momentos de dificuldade, alguns alunos afirmavam ouvir o canto distante de Fawkes, um som suave que trazia paz e coragem. Para Fawkes, o ciclo de renascimento continuava, mas agora com um novo propósito. Ela havia transcendido sua natureza como Horcrux, tornando-se mais do que apenas uma guardiã da alma de Dumbledore. Agora era uma guardiã do seu legado e das lições que ele deixara ao mundo. E assim como Dumbledore havia desejado, seu sacrifício serviria para lembrar todos de que o poder mais forte não vinha da magia, mas das escolhas e do amor. E em cada renascimento, Fawkes carregava consigo uma centelha de alvo Dumbledore, uma chama eterna que iluminava o caminho de uma nova geração, lembrando-os de que mesmo as maiores trevas poderiam ser vencidas pela luz.